nosso abraço fraterno, que todos se sintam acolhidos e envolvidos no manto luminoso de Maria de Nazaré, que possam aurir as energias revitalizantes, os fluidos salutares, para o bem-estar do corpo e a serenidade da alma. E assim damos início ao nosso trabalho em nome de Deus, assim seja. O meu nome é Maria Inês e nós vamos falar hoje sobre enfermidade, da obra Pensamento e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Enfermidade. Enfermidade é o contrário de saúde. É qualquer alteração no estado de saúde do corpo, nós chamamos de enfermidade, de patologia, de moléstia. Por que adoecemos? A ciência nem sempre tem as respostas sobre as origens das enfermidades. Os médicos que trabalham com espiritualidade defendem que o corpo físico é uma espécie de carvão, de filtro, que drena as impurezas de um corpo mais sutil, o corpo espiritual. Nos diz a doutora Marlene Nobre que, apesar do avanço da ciência, nós sabemos muito pouco sobre certas enfermidades. Mas podemos dizer que as enfermidades, elas estão relacionadas a um momento de transformação do corpo espiritual, quando a organização biológica procura eliminar os seus desequilíbrios, e nesse processo nós temos que acolher a arte da irmã dor como mestra, como educadora dos nossos sentimentos, das nossas tendências, das nossas emoções, nos transformando em pessoas melhores, mais humanas, mais amoráveis. E devemos aprender, acima de tudo, a sermos mais pacientes, a mudar os nossos hábitos, os nossos costumes e a estabelecer prioridades em nossas vidas. A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E o Espiritismo, essa doutrina fabulosa, vai mais além. Ela vai até a alma, levando em conta os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais que influenciam o ser humano pela passagem na escola Terra. O espírito imortal encarnado e imerso momentaneamente numa indumentária física, compete a ele a construção dos seus destinos e a manifestação da sua própria saúde. E por isso, por esse raciocínio, o fato de uma pessoa não exteriorizar doença durante uma determinada fase da sua existência não significa que ela esteja saudável, mas que já traz no seu perispírito as marcas da doença que irão aparecer, que irão exteriorizar-se de acordo com o planejamento divino, de acordo com as necessidades do ser. O perispírito, que é o veículo de comunicação do espírito, é esse corpo sutil que fica entre o corpo físico e o corpo, entre o espírito, e que nos permite a comunicação e o relacionamento entre as duas dimensões, reflete a disposição da mente e todas as nossas experiências boas ou deselegantes, elas ficam gravadas, registradas na mente do ser. A lei da reencarnação nos permite corrigir, refazer equívocos, assimilar,
novos aprendizados quando a criatura tem condições e sentir necessidade, com o auxílio dos benfeitores da luz e de entidades amorosas, ela traça metas, estabelece um programa de viagem à Terra, de reparação, de expressar no corpo físico a possibilidade do crescimento espiritual através de doenças capazes de levar a um conhecimento maior de si mesmo. E esse é o papel da dor. Nos diz Allan Kardec no livro A Gênese. A dor é esse aguilhão, essa alavanca divina que nos impulsiona para frente na senda do progresso. O sofrimento, ele não é em vão e nem solitário. O sofrimento é uma ação da misericórdia divina e nunca estamos sozinhos. Quanto maior a prova, maior a assistência e o auxílio dos benfeitores da luz. Jesus passou pela dor, acolhendo-a silenciosamente, espargindo o amor, o perdão e a libertação. Voltou diversas vezes após o desencarne, materializou-se, tornou-se tangível para os homens de pouca fé, para nos ensinar a lição da imortalidade da alma. O Espiritismo, essa doutrina consoladora, nos esclarece que aqueles que estão desencarnando aos milhares são espíritos imortais. O corpo é frágil, material, perece com a ação do vírus, com a ação da doença. Mas, se pudéssemos ver o corpo espiritual das criaturas que se vão, luminoso, límpido das impurezas, saudáveis, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas dúvidas seriam atenuadas pela certeza da continuidade da vida além da vida. Saber que os nossos amores e todos esses irmãos corajosos que abraçaram essa prova antes de reencarnar, independente do credo religioso, da idade, da condição social, econômica, política, cultural, eles que estão envolvidos pela pandemia, esses serão talvez os primeiros a reencarnarem no mundo de regeneração. Que enorme consolo e alegria vê-los renovados, belos, equilibrados, frente à sabedoria de Deus. Em tempos especiais, como estes que estamos vivendo, devemos voltar o nosso olhar para a essência divina que pulsa dentro de nós e ressignificar os nossos valores, os nossos sentimentos, avançarmos na direção da autoiluminação e não perdermos de vista o objetivo da nossa encarnação, nos tornando escravos da matéria na correria desenfreada do dia a dia, que nós nem sabemos para onde vai nos levar. Nós aprendemos com os mentores espirituais que uma grande percentagem das enfermidades humanas, elas têm origem no psiquismo, no orgulho, no egoísmo, na vaidade, nos vícios da alma. Então, isso aí gera perturbação, gera doença nos envoltórios físicos e espirituais. Então, cada vez que estudarmos as doenças, nós temos que levar em conta o perispírito, porque a cura realmente do corpo biológico, ela está atrelada à cura do envoltório espiritual, à cura do espírito. Portanto, saúde e doença também depende das ações das vidas passadas, das ações da nossa existência atual, como que nós estamos vivendo, se nós estamos tendo uma vida tranquila, uma vida turbulenta, cheia de correrias,
E o médico Jesus, ele percorria as cidades, as aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, as moléstias do povo. Curou Lázaro, irmão da Marta, de Maria, curou a sogra de Pedro, coxos, estropiados, paralíticos, cegos e tantos outros obsidiados que nem foram relatados. Com essa atitude de amor, ele dissipou as sombras que pairavam sobre a humanidade para que o homem mudasse de comportamento, ressignificasse a sua vida, estabelecesse prioridades e conseguisse fazer melhores escolhas, condizentes com o tipo de vida que ele quer ter no futuro. E concluindo o nosso trabalho, nós dizemos: se procuramos a paz, Jesus é a fonte inesgotável. Se nós nos sentimos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se nós nos sentimos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um amanhã radioso, cheio de luz, cheio de alegria. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio para todos os corações enfermos. É o amigo inseparável de todos os momentos. Não devemos procurar pelo Mestre Jesus só para angariarmos a harmonia do nosso corpo físico, mas devemos procurá-lo na condição de médico das nossas almas, porque em toda doença orgânica o que nós encontramos é o espírito muito enfermo, muito doente, necessitado de amparo, necessitado de carinho, necessitado de proteção. A cura, ela é o maior anseio para aquele que está enfermo. E o homem sempre se questionou: por que da dor? Por que do sofrimento? Por que das enfermidades? Então, nessa busca desenfreada de respostas para as suas indagações, nos diz Joana de Ângeles que ainda nós temos que conviver com certas patologias que não encontramos recursos humanos para curá-las, para resolvê-las, para controlá-las, porque é necessário ainda a doença, amparo, a moléstia, proteção, refúgio, socorro para certos corações. No momento da doença, o que o indivíduo mais quer é se libertar. Mas tem muitos que sentem tristeza, desamparo, desespero, revolta, e é natural porque ele está vivendo uma situação desconhecida e não sabe qual o desfecho, se talvez seja o fim da sua vida física. Mas nós sabemos que as leis de Deus, elas são perfeitas e imutáveis. E tem muitas coisas que ainda nós não podemos compreender. E a Joana nos diz que as doenças, elas resgatam as nossas dívidas, reabilitam o nosso ser, abençoam nossas vidas. E o divino médico, ele receita o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é o remédio mais eficaz para extirpar o orgulho, o egoísmo que nos fazem sofrer. E ele também nos indica a reconciliação, o auto-perdão, a reconciliação com aqueles que compartilham a existência conosco. Que as bênçãos do Cristo em favor da saúde encontrem os nossos corações sintonizados na faixa do amor, receptivos às emanações energéticas que vêm do grande laboratório da vida para nos beneficiar com a saúde integral.
E assim, agradecidos por esses momentos tão sublimes, dizemos ao Pai de amor e bondade que Ele abrace toda a humanidade, principalmente os irmãos que estão passando por momentos muito difíceis, de provas, de muitas dores, que eles possam ser consolados pelos seus espíritos iluminados. E a cada um de nós, aquele banho reconfortante de energias boas, trazendo-nos a alegria e a gratidão perante a vida. Em nome de Deus, assim seja.